O pedido de impeachment de Lula chegou a 118 assinaturas. Não tem choro e nem vela, vai acontecer isso porque... Todo esse caos que nós estamos começando a viver, que está gerando essa inflação, foi causado por barbeiragem do próprio governo. O retorno dos trabalhos no Congresso nesta semana é marcado pela eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado para 2025 e 2026. Até esta segunda-feira, 2 deputados haviam se declarado oficialmente como candidatos. Ontem, porém, o Partido Novo entrou na disputa. A candidatura do gaúcho Marcel Van Hatten foi confirmada pela liderança do partido. Segundo o Novo, a candidatura se compromete com as pautas da oposição na Câmara e com o impeachment do presidente Lula. A gente está num governo que está levando o país ladeira abaixo e a gente está vendo um monte de gente desembarcar. Só recapitulando alguns dados aqui, 90% do mercado reprova o governo Lula e 100% do mercado está pouco ou nada satisfeito com o pacote fiscal anunciado pelo ministro Tachad. O apelido pegou. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o Brasil de um tremendo criador de tarifas. Trump voltou a afirmar sobre a necessidade de taxar outros países que, segundo ele, querem prejudicar os Estados Unidos. É a segunda vez que o republicano lembra do Brasil nas suas declarações. Olha, esse governo está desaplaudido, desacreditado e enfraquecido, vendo a chance de uma vitória eleitoral em 2026 cada vez mais distante. São cínicos que ignoram a realidade brasileira. Eles vivem em outro país. A situação aqui é a seguinte: o governo Lula é o governo que mais arrecadou impostos na história. É o governo com a moeda mais desvalorizada entre as grandes economias em 2024. É o governo responsável pelo maior rombo fiscal que se tem notícia e pelo maior déficit já registrado nas empresas estatais. O governo é uma fábrica, uma usina de memes e piadas prontas. Porque esse governo terminou, ele acabou. Ele não tem mais nenhuma possibilidade de readquirir, se é que ele já teve em algum momento, a credibilidade necessária para terminar um processo de governo. A aprovação do governo Lula, como nós vimos, caiu 5 pontos em relação a dezembro, com destaque para o Nordeste, uma região onde ele perdeu 7 pontos em um mês. Isso é bastante significativo. Porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? Ou seja, o eleitor está perdendo a paciência e está perdendo a esperança com Lula e sua equipe. É preciso ter muita paciência. Quais as principais pautas negativas para o governo? São elas: o descumprimento de promessas e aumento de impostos. É um governo que descumpre promessas de campanha e de governo à torto e à direito, começando pela nomeação de 2 amigos e 2 companheiros do senhor Lula para o STF, coisa que ele garantiu em rede nacional que não faria. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. E essa gente tem que fazer o que precisa ser feito. Eu, sinceramente, estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem. E eu sou contra. E o Lula não quebrou o sigilo dos gastos exorbitantes da sua própria presidência. E pior, aumentou o segredo, aumentou o mistério sobre as aquisições realizadas pelo seu próprio governo. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha, não tinha sigilo do cartão de crédito. A gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. Você promete tudo agora, como você disse lá atrás. Depois que assumimos, vimos que tínhamos que fazer diferente daquilo que havíamos falado lá atrás. Você está fazendo a mesma coisa agora. É preciso ter muita paciência. É uma anta.